Anteontem eu postei aqui no canal Professor Papini uma sustentação oral que eu fiz no processo do Banco Pan, né? Isso é interessante, essa sustentação oral, apesar da sentença ter sido mantida. A sentença já foi boa para o meu cliente. Eu tentei ampliar o escopo da sentença, principalmente no que dizia respeito ao dano moral, mas a gente conseguiu anulação do contrato, etc. Né? E o que é interessante, na verdade, é assim, eu procurei colocar aquele vídeo até com o voto dos desembargadores. Para quem tiver curiosidade, vale a pena assistir o vídeo inteiro, até o voto do terceiro juiz, principalmente, porque eu sempre falo para vocês que sustentação oral é algo que funciona, não é fantasia, não é algo que eu faço para tomar uma grana de cliente, não, é algo que funciona mesmo. Se vocês assistirem os vídeos, vocês vão perceber que o desembargador, o terceiro juiz, se não me falha a memória, não foi o revisor, foi o terceiro juiz, ele muda o voto dele. Ele muda o voto dele. Ele votaria contra o meu cliente, ele presta atenção na minha sustentação oral, na minha fala, e ele altera na hora o voto dele. Isso já não é a primeira vez que acontece comigo. Gente, por que que acontece isso? Eu sou um advogado espetacular, genial? Não, genial não. Sou apenas dedicado ao que eu faço. Leio o processo todo, marco os pontos mais importantes, estudo direito processual civil. Eu leio 5 páginas de processo civil, pelo menos, todo dia da minha vida, desde que eu me formei na faculdade. Então isso assim, acaba diferenciando um pouquinho o profissional, tá? E assim, não é um proforma. Fazer sustentação oral não é uma coisa assim, ah não, vou fazer só pra marcar a posição, não. A gente consegue vitórias em sustentação oral. Tanto é que hoje, meus amigos, se você tem um pouco uma habilidade de fala, uma habilidade de se comunicar em público, tem clientes meus, advogados, que são grandes advogados inclusive, mas que por timidez não conseguem se expor verbalmente perante o tribunal. Por quê? Porque o direito brasileiro é escrito, é predominantemente escrito. A gente sabe disso. Diferente do direito americano, do direito inglês, né? Eu não falo estadunidense, tá? Eu não uso a palavra estadunidense. O direito brasileiro é predominantemente escrito. Então o advogado muitas vezes, ao longo de sua carreira, não se prepara para fazer sustentações orais. Por quê? Eu costumo falar, né? No tipo de trabalho que eu faço, mal e mal tem audiência. Eu faço audiência. Ano passado eu tive alguma audiência. Esse ano eu tive uma audiência. Ano passado eu tive 0 audiências. Em 2020 eu tive 2 audiências. Esse ano eu tive 2 audiências também. Lembrei agora. Mas uma outra delas não aconteceu por ausência do preposto do banco, não foi uma vitimação, etc. Mas o que eu quero falar, meus amigos, bom, voltando ao tema, né? O que aconteceu? Esse meu cliente, do caso da sustentação oral, fizeram um contrato fraudulento de financiamento de um veículo de 120 mil reais em nome dele. Fraudulento. Ele não financiou o carro. Obviamente que esse contrato fraudulento não seria pago, não foi pago, ele foi parar no Serasa, etc. E propusemos uma ação para anular o contrato e para pedir dano moral. Quem que era o réu do processo? O Banco Pan. O Banco Pan, né? O processo caiu na 37ª Câmara de Direito Privado. O contrato foi anulado, a sucumbência me foi fixada em 12% do valor do contrato anulado, tá? A sucumbência fixada em 12% do valor do contrato anulado. E o dano moral em favor do meu cliente foi requerido em 30 mil reais. O tribunal entendeu que estaria de bom tamanho a quantia de 7 mil reais. Daí a gente pensa o seguinte: dano moral, como é que chama o dano moral no direito inglês, no direito americano, no direito dos Estados Unidos da América? Chama-se punitive damage, né? O que é isso? É um dano de punição, é um dano moral punitivo. Qual que é a ideia? É você aplicar um castigo numa empresa que reiteradamente comete erros, a fim de que ela não cometa mais esses erros. Pois bem, quando eu fui fazer minha pesquisa para o julgamento na 37ª Câmara,
de Direito Privado de São Paulo, e eu apontei isso para os desembargadores, eu descobri que apenas e tão somente naquela Câmara de Direito Privado, se você fizer uma pesquisa, refinar uma pesquisa no site do TJ de São Paulo, hoje é muito fácil fazer isso. Quando eu me formei, esse tipo de pesquisa, meus amigos, nós tínhamos que ir até o fórum, na biblioteca do TJ, sabe? Falar com os funcionários para separar a gavetinha da Câmara tal, ver os fichamentos. Internet é uma ferramenta poderosíssima. Vocês que não viveram sem internet não têm noção do quão poderosa é a internet. Ou então, a gente tinha que ir na sede da Associação dos Advogados de São Paulo, na frente do Largo de São Francisco, sabe? Na Faculdade de Direito da USP, né? E também a pesquisa, consultar livro por livro, ver índex e tal. Porra, hoje a vida tá muito fácil mesmo. Hoje um advogado sozinho consegue fazer o trabalho de 5, 6 advogados há 20 anos atrás. Há 20 anos sempre atrás. Mas voltamos, né? Daí eu fui fazer a pesquisa no site do TJ e eu descobri que apenas na 37ª Câmara de Direito Privado, apenas naquela Câmara, existe algo como 800 processos contra o Banco Pan por esse motivo. Financiamento fraudulento, empréstimo fraudulento, né? 800 processos numa única Câmara. E em todos eles, quando acontece a indenização, ela fica entre 3, 4, 5, 7, 5, 6.500, 2.000, 3.000 reais. Em outras palavras, amigos, já está no organograma do banco pagar essa ninhariazinha de dano moral de vez em quando. A cada X empréstimos, alguns vão cair da justiça, a cada X fraudes, melhor dizendo. Porque vamos lembrar, não é todo mundo que é vítima de uma fraude que vai para o judiciário. Tem o cara que é vítima de uma fraude, que ele liga no banco, daí o funcionário do banco, olha, você deve 120 mil reais. Mas faz uma coisa, eu vou te mandar um boleto, você paga 3 mil reais agora, encerra aqui tua situação. Ele não devia pagar nada. E muitas vezes a pessoa paga esse boleto de 3 mil reais. Eu poderia chutar, isso é um chute só que eu vou dar, tá? Não tem como fazer uma mensuração disso. Até dá para fazer, mas é muito complicado, é mais para uma tese de doutorado. Mas eu poderia chutar que menos de 20% das pessoas lesadas efetivamente vão à justiça. E daí você falar, ir à justiça com condições de ganhar, quer dizer, que procurem um advogado certo, que tenha condição de pesquisar o processo, analisar o que significa honorários adiantados. Fica mais complicado ainda. Daí esse número cai mais ainda. E por que eu falo isso, meus amigos? Porque daí você tem uma situação que já faz parte. Olha, o banco pega e fala, olha, de cada 5% das fraudes cometidas, ou essa quadrilha que opera dentro do banco, né? Porque isso é uma quadrilha que opera dentro do banco, tá? É muito difícil hoje. Esse meu cliente, ele conseguiu uma aprovação de... Ele, em aspas, né? Porque não foi ele, foi um estelionatário usando o nome dele. Ele conseguiu uma aprovação para comprar um carro 0 km de 120 mil reais sem entrada. Sem entrada. Gente, isso não existe, né? Isso não existe. Ele conseguiu aprovação para comprar um carro 0 km de 120 mil reais sem entrada. Então, assim, isso não existe. A gente tem que se atentar isso daí. O que é que eu quero falar com isso, meus amigos? Já faz parte do organograma. Daí eu faço sustentação oral por esses dias, coloco no canal anteontem. Ontem sai uma notícia da 22ª Câmara de Direito Privado de São Paulo, de outro empréstimo pan-americano. Ganha um bingo, ganha um doce quem acertar o nome do banco. Banco Pan de novo. Daí a 22ª Câmara de Direito Privado fixou uma indenização de 15 mil reais, que eu ainda acho pequena.
Eu ainda acho pequeno. Eu acho que está na hora do tribunal acordar e começar a fixar a indenização de 100, 200, 250 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais. É simples. É só não cometer fraude que não vai ter que pagar um centavo de dano moral. Chega dessa historinha de enriquecimento sem causa. Pelo amor de Deus, ninguém acorda um dia da sua vida e fala: nossa senhora, que maravilha. É assim, eu vou no mercado, passar meu cartão de crédito para fazer uma compra para minha casa, o cartão é recusado. E tudo que a pessoa queria na vida era isso, era passar por essa humilhação. Gente, vamos parar com essa fantasiazinha de indústria do dano moral, indústria do enriquecimento. Para com isso, gente. Para com isso. Tá? O que existe, na verdade, é uma indústria, não vou nem dizer da má prestação de serviços, existe uma indústria da péssima prestação de serviços, porque a consequência é zero. E sabe quem paga por isso? Sabe quem paga? Além do consumidor, obviamente, paga o bom prestador de serviços. Como é que eu vou competir? Imagina que eu sou um fabricante de carro e eu gasto dinheiro para fabricar o carro certinho, sabe? Negócio perfeitinho, redondo. E como é que eu vou competir com o sujeito que fabrica o carro, que funde o motor com 2 meses, cai a roda, homocinética pifa, o pivô da suspensão dianteira vive caindo? Tô lembrando dos Opalas, que eu já tive Opala que acontecia isso. Como é que eu vou competir com esse fabricante se ele não sofre punição alguma? E fala, como é que eu vou competir? Não tem como. Não tem como. Tá? Então, fica essa reflexão. Se algum magistrado estiver vendo esse vídeo, reflita sobre o assunto. De preferência, jogue fora tudo que você... Esqueça esse mantra, pelo amor de Deus, esqueça esse mantra do enriquecimento sem causa. Isso é um mantra que vocês estão repetindo, vocês magistrados estão repetindo, sem pensar. Vocês não estão analisando, tá? E pior que eu vejo assim, grandes magistrados, amigos meus inclusive, já tiveram comigo no canal algumas vezes, que concordam com tudo que eu tô falando agora. Puta, na hora de sentenciar, o cara vai fixar 2 mil reais e usando o mantra: vedação, enriquecimento sem causa, vedação, enriquecimento sem causa. Meus amigos, né? Dizem que uma das formas de loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultado diferente. O Brasil hoje tem 100 milhões de processos. Apenas o Banco Pan responde por 12 mil. Apenas o Banco Pan. Daí vamos pegar Claro, Vivo, não sei. Não, desculpa. Apenas o Banco Pan responde por 12 mil. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu não estou falando que o Banco Pan tem 12 mil processos no Brasil. O Banco Pan tem 12 mil processos do TJ de São Paulo. Vocês estão negando o direito do jurisdicionado sobre a pretensa vedação e enriquecimento sem causa, e estão gerando enriquecimento sem causa para escritórios de advocacia, corporativos, para o próprio banco. Estão atrapalhando a vida do banco que eventualmente quer trabalhar certo. Porque, mais uma vez, eu não tenho como competir, né? Eu não tenho como competir com alguém que vai trabalhar de uma forma correta. Se eu... Quer dizer, se eu trabalho de forma correta, eu não tenho como competir. Tem uma frase de um pensador italiano, seiscentista, Baldassare Castiglione, que ele fala que perdoando quem erra, você está punindo quem não erra. Pensem nisso, amiguinhos. Pensem nisso, beleza? Por hora é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas acho que vale a pena ser visto. Valeu!